Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, recebendo a doutora Giovana Amaral Cordeiro, médica geriatra, que está nos prestando um serviço, trazendo informações acerca de demências em idosos. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora, demência tem cura? Ou os tratamentos visam apenas retardar a progressão? Demência, na época do diagnóstico, a gente tem que sempre descartar, a gente chama de causas reversíveis de demência, tá? Mas a partir do momento que a gente descartou isso, que seria um diabetes muito descompensado, uma insuficiência renal muito descompensada, uma alteração de tireoide, uma deficiência de algumas vitaminas que são relacionadas com demência, a gente foi, avaliou, descartou isso que estava descompensado, a gente compensou e o paciente continua com a hipótese de demência. A gente tem que diferenciar, né, se é a doença de Alzheimer ou se é outro tipo de demência. E aí, essas demências mesmo, elas não têm cura. Elas são doenças incuráveis hoje. Os medicamentos que a gente tem, eles mostram que retardam a evolução. Isso acaba gerando um pouco de frustração para os familiares, porque retarda a evolução, mas continua evoluindo. E eu não consigo falar se esse retardar a evolução vai ser uma evolução de leve para moderada em 3 anos ou em 15 anos. Então, realmente é um diagnóstico muito sério, justamente por a gente não ter cura hoje, né? E ser uma doença progressiva, porque elas nem param a doença, elas só retardam a evolução. Vai continuar evoluindo, mas de uma forma desacelerada, né? Mais devagar do que sem os medicamentos. Agora, como é lidar? Acho que é algo importante, né? A família. Como que a família tem... Como é que é o tratamento para a família nesse caso, né? Para a mudança de comportamento, né? É muito mais difícil para a família do que para o paciente. Muitas vezes eles não percebem que eles estão esquecidos, que eles estão ficando dependentes. Eu pergunto para alguns pacientes, a senhora que faz a sua comida? Sim. A família fala, não, tem 2 anos que não é ela que faz a comida dela. Então, assim, eles não sofrem porque eles não percebem, né? Eles não têm percepção do quadro deles como a gente. E para a família isso é muito difícil, né? A gente tem fase de negação, de tristeza muito importante. Por que que isso aconteceu com ela, né? Por que como tá difícil, eu falo que os familiares, eles têm que estar lá amparados, né? Por nós, profissionais, eles têm que ter uma rede de apoio boa em casa também, porque tem épocas que dá desespero mesmo, porque é muito difícil. Na fase moderada, o paciente tem muita alteração de comportamento, eles ficam agitados, podem ficar agressivos, né? Podem ficar com hipersexualidade. Então, é questão de estarem, pelo menos, orientados e amparados. Eles têm que saber que não é só eles que estão passando por isso. Quando eles chegam com o paciente e me contam isso tudo, às vezes o paciente se comporta super bem no consultório, eu falo, olha, fica tranquila, eu sei que não é invenção sua, que não é calúnia, que o paciente, ele realmente está te dando esse trabalho todo, eu vou tentar te ajudar, vamos tentar essas medidas. Então, é essa questão. É muito difícil para os familiares e a gente, como profissionais de saúde, e as pessoas que estão em casa, que são familiares ou amigos de pacientes com demência, vejam quem é esse cuidador familiar mais responsável e traga apoio para eles, porque faz muita diferença. Não é fácil para eles. Eu estava te ouvindo no rádio e você tocou num assunto que me chamou a atenção, a questão do negacionismo. Você contava lá que eu não gosto de médico. Isso é uma questão de revolta com a situação. O que você pode dizer sobre isso? Na verdade, assim, os questionamentos que eu costumo ter, assim, a negação mesmo dos familiares no diagnóstico, é isso de, mas tá,
é normal ficar caduco, é normal ficar esquecido. Todo mundo vai ter Alzheimer, né? O que não é uma verdade, né, gente? É uma doença mais comum no envelhecimento, mas não é todo mundo que vai ter. E aí, eu acho que é muito por essa frustração, porque eu não trago para eles, junto com o diagnóstico, um tratamento. Então, para eles fica assim, mas para quê? Qual é a importância de me dar esse diagnóstico? Mas é justamente isso, a importância é orientar, porque orientação facilita, né? Você ser uma pessoa pouco informada e ver as coisas acontecendo, né? Ainda mais que é sempre piorando, mais difícil, mais dependente, eu acho que dificulta. Então, essa fase de negação, ela acontece, mas, né, infelizmente, com a evolução da doença, acaba que quem nega os diagnósticos acaba tendo que aceitar, né? Porque a doença evolui e não tem como mais questionar. Quando é que a geriatria entrou na sua vida? A geriatria, quando eu formei em 2009, aí eu fiz minha especialidade de clínica médica e a gente lida com idosos, com adultos, né? Só com criança, gestante, essas coisas a gente não lida muito, mas com todas as faixas etárias desde a adultez. E no final, quando eu fui escolher minha subespecialidade, eu fiquei pensando o que eu tinha muita afinidade durante a minha especialização de clínica médica, mas que eu queria melhorar, porque eu achava que eu podia fazer diferença. E acompanhei o serviço de geriatria do Hospital das Clínicas antes de tomar essa decisão, cheguei lá e falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Porque eu amo consultório, né? É uma especialidade que a gente está muito presente no consultório e eu gosto de fazer a diferença quando acho que muitos outros profissionais já naturalizam tudo. Então, eu acho que dá para fazer a diferença, eu consigo ajudar mais os idosos nessa fase. Há mais de uma década atuando aqui em Diamantina, né? Como é que é essa sua experiência com os idosos aqui da região? É ótima. Eu sempre fui muito bem acolhida, eu sou diamantinense, né? Então, quando eu voltei, foi assim, estou voltando realmente para minha casa, sempre fui acolhida. Tenho pacientes com histórias comigo, ex-professores, vizinhos, então, assim, tem essa história. Eu conheço a realidade da região, né? Minha família, meus pais, eles são de cidades aqui do Vale do Jequitinhonha, pequenas, com pouco recurso. E, assim, mais do que isso, o ano passado eu consegui realizar um sonho, que foi idealizado com muito carinho, né? Eu consegui inaugurar um espaço de atendimento de geriatria e de várias outras especialidades, que é a Agno Saúde, na Rua da Glória. E lá eu consigo receber esse paciente como eu sempre sonhei. Então, eles chegam para mim, eles se sentem bem recebidos e eu sinto bem de recebê-los bem. Então, é uma troca muito bacana. Trabalhar aqui em Diamantina, na minha cidade, é uma realização. Você falou aí da Agno Saúde, você tem uma equipe que trabalha com você, né? Tem, graças a Deus, né, a equipe ela tem se formado, a gente vai fazer 1 ano agora em abril, só com profissionais que eu já sempre indiquei, né, profissionais que eu sei que são muito competentes tecnicamente e humanamente. Então, a gente tem hoje, estou com medo de esquecer, mas a gente tem cardiologistas, doutor Renan, doutora Chayenne, temos endocrinologista, doutora Letícia, nutricionista, doutora Ellen, a Cecília, que é a psicóloga, muito competente, a Amanda, ginecologista, estou com medo de esquecer, peraí, eu estou esquecendo, o Rodrigo Pizzini, que é angiologista e cirurgião vascular, a doutora Janice, que é dermatologista, a Marina, que é uma psiquiatra que
formou em Diamantina e agora está retornando especialista, né, em psiquiatria, que a gente está aí juntando e está dando muito certo. E tem o Dr. Leonardo, ortopedista. Ai, gente, com medo de esquecer. É o corpo clínico, né? Sim, sim. Agora, a gente está quase em cima da hora, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque acho que isso mexe com o emocional, né, de todo mundo. Tem algum fato, alguma situação que te marcou nesse período? Nesse período em Diamantina? Em Diamantina, ou na sua carreira, que mais te marcou? Assim, não, né? Tem vários. Mas se a gente for fazer uma linha do tempo, quando eu vim para Diamantina, um dos primeiros pacientes meus foi uma professora minha de colégio. Então isso me deixou assim, nossa, ela está confiando em mim, né? E hoje eu tenho vários. E recente mesmo a abertura da clínica, da Agnus, que realmente foi um sonho e é uma realização no dia a dia, né? Um espaço abençoado mesmo. Doutora, de acolhimento. Doutora, foi um prazer recebê-la, né? A gente prestou um serviço e você é sempre muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Obrigada a vocês, estou sempre à disposição. Doutora Giovana Amaral Cordeiro, médica geriatra, falamos aqui sobre demência em idosos. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.